final do nosso dia e dos nossos conteúdos. E para a gente fechar com chave de ouro mesmo, a gente quis trazer, né, um palestrante aqui, né, para poder realmente trazer, né, um viés ali, um olhar mesmo mais acadêmico, né, de certa forma aqui também, né, não que todos nós não sejamos, né, entendidos de tudo, mas a gente quis trazer então o Maurício Morgado aí, que ele é líder do Centro de Excelência do Varejo da FGV, para poder falar um pouco para vocês sobre a experiência de compra na omnicanalidade. E eu convido agora o Maurício, então, para vir aqui no palco, para poder apresentar aí para vocês. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. A vantagem de ser último, que a gente pode ir até meia-noite, com bastante calma. Vou falar bastante em cada slide. Então, vamos lá. Vamos aproveitar os nossos 25 minutos aqui. E a gente tem alguns desafios com relação ao varejo, quando a gente está falando de omnicanalidade, né? Resolvi apresentar rapidamente esses 3 desafios e, a partir disso, desenvolver um pouco com vocês aí as nossas possibilidades com relação a isso. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, tem aqui o meu LinkedIn para vocês acessarem. Depois eu volto no final. E vale a pena só falar rapidamente de onde eu vim, né? Eu vim do Centro de Excelência em Varejo da FGV. Lá a gente desenvolve uma série de pesquisas e de estudos e de cursos e de consultoria aplicada a varejo como um todo desde 2001, tá? E a nossa ideia é realmente aproximar o varejo, a indústria, com uma série de projetos. Aqui tem uma lista de projetos que a gente faz. Talvez o que chame mais atenção é a convenção da NRF. Eu vou abrir no final um espaço para comentar. Mas a gente escreve bastante coisa, publica bastante coisa, tem uma série de cursos, tem o MBA, tem o Master, tem o mestrado profissional também ligado ao nosso curso. Então a gente tem aí um monte de possibilidades, caso vocês queiram saber um pouco mais de varejo do ponto de vista mais acadêmico, tá? Então, falei sobre de onde eu vim, e agora vamos de verdade cair ali nos desafios, esses desafios que vão fazer com que a gente pense em omnicanalidade. Escolhi esses 3, basicamente aí, por uma questão de tempo, né, por conta desses 20, 25 minutos. Então, o primeiro seria a experiência de compra, o segundo é abraçar a omnicanalidade ganhando dinheiro, e o terceiro seria investir em tecnologias que gerem eficiência e, particularmente, personalização e dados. Vou pegar alguns exemplos, muitos deles vieram dessa convenção de varejo, que a gente sempre leva pessoas, que é a tal da NRF, que depois eu falo no final. Bom, a primeira coisa é oferecer experiência de compra nas lojas físicas e fazer com que essas lojas sejam lucrativas. Vocês estão vendo aqui um videozinho que todo mundo filmou em Nova York esse ano. É uma vitrine do meu tamanho, esse casaco tem mais ou menos o meu tamanho, e um monte de gente que nunca tinha ouvido falar da Aritzia, a partir dessa vitrine, conseguiu, a partir dessa experiência, conseguiu saber um pouco sobre a marca. Mas tem coisas que foram feitas que chamaram muita atenção, e uma delas foi a famosa reforma da Louis Vuitton. A Louis Vuitton, que estava instalada aqui nesse slide, nessa foto, nesse espaço, aqui na esquerda, eles estão reformando essa loja, e aqui vocês podem ver a fachada que eles puseram, o tapume deles é de verdade as próprias malas da Louis Vuitton. E eles mudaram para a loja em frente, que é essa daqui, da ruazinha ali do lado. Essa aqui é a fachada da loja provisória. É provisória durante 3 anos, mas dá para ver como eles entregam a experiência desse jeito. São detalhes que fazem toda a diferença, né? Aqui vocês estão vendo também uma que toda vez chama muito a atenção, que é uma das vitrines da Nike, a Nike que fica lá na Quinta Avenida. Olha que movimento, olha que coisa bacana, não tem como não perceber as novidades que aparecem nessa loja. Um outro caso muito interessante, que junta a experiência de compra com também propósito de marca, é a loja da Skins. Skin, de pele, né, não se escreve com M, se escreve com M, de Nair. Mas essa aqui é da Kim Kardashian, por isso que eles escreveram Skins desse jeito. E eles vendem lingerie feminina com uma pegada muito mais de conforto do que daquela coisa sexy. E olhem que bacana, 5 andares para vender lingerie, e vocês vão ver pelas fotos que tem uma característica muito interessante nessas lingeries. Olha o tamanho da entrada da loja, da estátua que tem na entrada, dá para perceber por aquela pessoinha lá. E as roupas são essas. São 4 andares femininos e 1 andar masculino, vendendo roupas que são adaptadas a um corpo real e a cores reais de pessoas, né? Tem uma série de exemplos aqui para vocês verem como isso pode ser bem trabalhado. De novo as cores e os modelos de corpos. Olha os manequins, né? Manequins em tamanhos mais próximos do dia a dia das pessoas, né? De pessoas reais como um todo. E aí tem uma proposta muito bacana
de entregar isso para um consumidor normal, digamos. Mais espaços aqui que vocês veem, com as roupas femininas. Roupas também para você passar em casa à noite, bastante à vontade. Dá até para sair com essas, mas para ir para a academia no máximo. E o masculino. Para vocês terem uma ideia de preço, 3 cuecas dessas custam cerca de $25. Não é caro, mas também não é barato, e entrega uma proposta bem interessante. Então vocês viram aqui alguns exemplos dessa questão da experiência de compra. Quase eu não mostrei nada ligado à tecnologia aqui, né? Tem esse caso muito interessante da Jellycat, que é de Londres, mas essa loja está em Nova York. E a Jellycat, o que eles fazem? Eles vendem bichinhos de pelúcia que tem cara de alimento. Então, de repente, tem um donut, tem uma panqueca, tem uma torta. E olha como esse negócio é entregue dentro da loja. Tem fila, você tem que ficar na fila e marcar um horário, e essas duas moças preparam as suas comidinhas de pelúcia. O que é preparar comidinha de pelúcia? Já vou mostrar para vocês. Espaços instagramáveis, como aquele lá da direita. E aqui vocês vão ver um filminho que mostra um casal, provavelmente esse rapaz que está se escondendo aqui, atrás da coluna, é o namorado dessa moça, na frente da preparadora de doces. Ele deve estar morrendo de vergonha, mas ele está dando de presente para ela um donut de pelúcia que está sendo preparado nessa frigideira que não esquenta. É um delírio total, né? Mas precisa ver a fila das pessoas e a sensação que isso causa, particularmente nas meninas mais jovens, né? Experiência bem legal no ponto de venda, de baixa tecnologia também, tá? Então, são coisas que vão aparecendo, a gente vai colecionando, vale a pena ver. Outro caso muito legal, não sei se vocês já ouviram falar da Golden Goose, eles têm até loja aqui no Brasil. Os tênis desses caras custam de 3, 5 mil reais quando vendidos aqui no Brasil. Não sei se vocês já viram. O que tem de bacana nessa loja, né? Tem toda uma questão de personalização. É uma marca italiana que, como eu disse, já vende tênis. Esse é um espaço que tem a loja muito bacana, muito divertido, gostoso de frequentar. O interessante desses tênis é que eles já vêm rasgados e já vêm estragados. Aliás, quanto mais estragado, mais caro ele é. E além de estragado, ele é personalizado. Então vocês estão vendo aqui um exemplo. Esses tênis custam de $1.000, $1.700, às vezes até $2.000. Vocês estão visualizando alguns aqui. Notem à direita que esse tênis já está rabiscado, escreveram alguma coisa. Isso foi personalizado na loja por pessoas como essas que aparecem aqui. Então essas moças têm um monte de coisa lá que você pode escolher junto com ela a respeito de personalização. Você vai montando o seu tênis, vai escrevendo o que você quiser, colando o que você quiser nos tênis. Aqui tem as traquitanas todas que elas usam para fazer a personalização. Mais traquitanas, mais personalização, mais coisas para grudar no tênis. E aqui tem uma das moças, e ela tem um orgulho danado de usar esse macacão. Eu perguntei para ela se eu poderia tirar uma foto do macacão dela, e atrás está escrito Dream Maker, ela é uma fazedora de sonhos. Ela personaliza por $150, $200 o seu tênis. Tá? Isso são coisas muito legais de experiência que vão entregando novidades para a gente, né? Uma vontade de voltar. Bom, falei então do primeiro tópico, que é essa questão da experiência. Outra coisa que a gente tem que fazer é abraçar a omnicanalidade e gerar dinheiro com isso, né? Não adianta só entregar experiência e omnicanalidade sem ganhar dinheiro, com coisas que sejam relevantes para os consumidores. E a gente já tem visto há um bom tempo, não foi a gente que inventou isso, foi o Lee Peterson há uns 3 anos, 4 anos atrás, ele apresentou essa proposta do que seria uma loja nova. Uma loja nova, ela tem que contemplar uma experiência muito bacana de compras, mas também tem que ser capaz de entregar uma experiência no fulfillment, tem que entregar mercadorias no entorno da loja. Essa é a visão geral dele. Eu acho que quando a gente pegar um supermercado fica mais fácil de entender. O que é o supermercado novo, digamos, na visão do Lee Peterson da WD Partners? É um espaço em que você tem uma área de vendas muito bacana, como essa que está aqui no meio, tem padaria, tem açougue, tem frutas, legumes e verduras de um jeito muito bonito, muito gostoso. Os produtos de limpeza não têm grande destaque, por exemplo. Os produtos chatos, né, não têm grande destaque nessas lojas. E aí você tem também uma área muito grande do mercado ali das fazendas, tem um lugar para você comer comida fresca, tem um café, tem um delivery, um drive-thru para você pegar o café que você acabou de comprar no online, por exemplo, que está passando lá na loja para retirar. Mas essa mesma loja, ela sai para fazer entregas na região, no entorno. Também você pode passar lá, tem um drive-thru para você fazer o pick-up de mercadorias.
direto na janelinha do drive-thru. Ou, se você quiser parar, fazer mais compras e retirar alguma coisa que você comprou online, tem também um espaço aqui, não só para você retirar a mercadoria nos lockers, como também tem um espaço para fazer compras online dentro da loja. Eu vejo que interessante essa nova configuração do varejo. Aí você fala, mas você está sonhando com isso? Não tem? Tem sim. E um dos grandes exemplos que a gente viu esse ano foi o do Wegmans. O Wegmans é um supermercado muito bacana, muito legal. Procurem por ele na internet. Ele não estava presente na ilha, lá em Manhattan. Ele estava na região, mas não estava em Manhattan. Abriu uma loja maravilhosa em 2024. A gente voltou em 2025. E o que essa loja tem de interessante? Além dela ter uma área muito bonita, muito parecida com a que eu mostrei antes, com os princípios que eu mostrei antes, eles têm uma área para fazer a entrega, a coleta das mercadorias, né, o pick-up das mercadorias. Aqui à direita vocês veem um funcionário retirando mercadorias das gôndolas para preparar as entregas que foram feitas pela internet ou pelo aplicativo deles. A mercadoria é passada nesse caixa aqui no meio, o slide do meio, ali grudadinho já tem os caminhões para fazer a entrega. São caminhõezinhos que fazem as entregas. Isso já acontecendo numa marca super importante como o Wegmans, lá dos Estados Unidos. Tá? Bom, e finalmente, talvez, como tem muita gente de tecnologia aqui, um ponto importante que a gente tem que tratar é cuidar de tecnologias ou investir em tecnologias que tragam eficiência, obviamente, mas também tragam informações e dados sobre os clientes. Selecionei alguns pontos para tratar com relação a isso. Então, lembrando que é eficiência, relevância e informação sobre os clientes. Uma coisa que está aparecendo no mundo do varejo como um todo, até por conta da falta de mão de obra, é a utilização de robôs. A gente viu lá em Manhattan, no Brooklyn, um bar que era vegano, era um café vegano, que tinha uma experiência muito interessante com robôs. O robô preparava o seu café. A preparação do café demora cerca de 5 minutos. E ele vai preparando na sua frente e vai explicando. Nessa fase ele está falando, eu estou jogando a água a 95 graus, vai ficar em contato com o café 30 segundos, aí eu vou jogar de novo. Ele vai conversando com você, vai explicando sobre os detalhes da preparação do café. 5 minutos depois ele te entrega um copinho. Nem custa tão mais caro, custa uns 4, 5 dólares e a experiência é bastante interessante. Então vocês viram aí a preparação do café com os robôs, mas máquinas de vender, que são quase robozinhos ou vending machines mais caprichadas, estão aparecendo no varejo do mundo todo. Aqui é em Singapura, tem uma máquina que vende suco de laranja que é espremido ali na hora, na sua frente. Você interage com os botõezinhos, eles espremem 4 laranjas, como está aqui, custa 3 dólares, te entregam o suco geladinho de uma laranja maravilhosa, que eu não sei como eles conseguiram uma laranja tão bacana, seladinho do jeito que está aparecendo aqui. Tá? Uma vending machine para suco de laranja. Mas que tal uma vending machine para barra de ouro? No aeroporto de Singapura tem uma máquina de vender barras de ouro. São barras mais comemorativas, eles têm lá alguns ícones de Singapura, um dragão, alguns prédios estampados na barra de ouro, mas custa 400, 500 dólares cada uma, e você retira da máquina uma barra de ouro, que vai ser um recuerdo, mas de qualquer forma é ouro, né? Bem interessante. O que mais temos aqui? No próprio aeroporto de Singapura, a gente tem o Yotel. O Yotel é uma rede, tem em diversos lugares, mas quem vai levar a toalha para você, o sabonete que acabou, alguma coisa que você pediu, é o robô. Esse robozinho aqui está fazendo as entregas. Esses robôs têm aparecido num monte de lugares, inclusive nos restaurantes lá em Singapura. Aqui vocês vão ver um exemplo muito interessante de um robô fiscalizador de estacionamento. Nosso grupo está em volta tentando sacanear o robô, passar uma rasteira nele. Ele é bonzinho, não atropelou ninguém. E esse robô está verificando se você pagou Zona Azul, se você pagou o estacionamento mesmo. Tem um desse que é policial, é bem interessante. E esses robôs têm aparecido em tudo quanto é canto, e isso aqui já é na feira de varejo de Nova York, na direita. Esse robô à direita é muito utilizado em restaurantes. Tem as bandejinhas para fazer a comida chegar nas mesas. É bem legal, tá? Outra experiência legal, que elimina pessoas na operação, é essa máquina de fazer, esse robô, na realidade, de fazer massagens. Eu experimentei esse robô, é muito legal a experiência. Essa imagem aqui é da internet, está aqui para mostrar a roupa que você tem que vestir, é uma roupa justinha,
quase um neoprene para o robô conseguir deslizar os braços aí nas suas costas. Então aqui tem o próprio robô trabalhando e aqui tem, juro que sou eu, esse careca aí sou eu mesmo, sendo massageado. Enquanto você está sendo massageado, que aliás é muito boa a massagem, você vai acompanhando numa telinha em que parte do corpo ele está, você regula a pressão, se está forte, se está fraco, você vai ouvindo musiquinha e tem o reloginho para você saber quanto tempo falta para a sua massagem acabar. Muito interessante e você sai de lá realmente relaxado, é bem legal. $60 essa brincadeira por meia hora. Bom, mas é mais barato que um humano fazendo, se você pensar nos preços norte-americanos. Robôs para todos os lados. Aqui temos um caso interessante na feira de varejo de um robô que faz pizza. Aliás, as pizzas eram super boas, eram fresquinhas. Você faz o pedido num terminalzinho, espera a sua vez, aparece ali nesse painel, retire na janelinha tal, no locker tal, e a pizza é colocada lá. Os humanos estão ali só para embalar e cortar as pizzas que os robôs prepararam. Esse é o PizzaBot que apareceu lá, tá? Muitas tecnologias têm aparecido também, essa aqui é daquelas famosas tecnologias de caixa que acabam ajudando e facilitando, apressando, na realidade, o processo de compras. Se você tentar enganar essa balança da Toshiba, ela vai reclamar. Ela vai reclamar, não adianta tentar colocar a batata em cima do M&M, que ela vai falar, tem o M&M aqui, meu amigo. Mas, de qualquer forma, tirando a sacanagem, é bacana você trabalhar com um negócio desse com uma rapidez incrível, tá? E a gente tem visto tecnologias que facilitam a operação também. Isso aqui é muito legal, porque essa mochila, se você vestir, ela alivia o peso de quem estiver, por exemplo, operando num depósito. Vocês vão ver o ar de felicidade aqui do Kate, que viajou conosco. Ele está experimentando essa mochila ativada para levantar esse fardo de água. Olha a felicidade dele. Eu experimentei também, ela dá uma puxada assim, e você levanta o peso com muito mais facilidade. Ele acrescenta músculos extras na perna, muito legal. Que mais temos de tecnologia aqui pela frente? Esse outro caso é muito bacana, porque além de ele interagir com o consumidor, ele coleta uma quantidade de informações impressionante, tá? Vou mostrar primeiro a minha experiência na Foot Locker. Meu pé está sendo escaneado nessa máquina que está aparecendo aqui. Então ele está medindo, eu levantei a calça, vocês vão ver que eu não levantei o suficiente para fazer o escaneamento do meu pé. Medida, pressão e por aí vai. Depois de um tempinho, você pode pegar o resultado na hora, mas eu falei, eu quero receber por e-mail. Depois de um tempinho eu recebi esse e-mail aqui, a tecnologia chama iTrax e a loja que tinha essa tecnologia chama Foot Locker. Veja meus resultados. Então vamos ver os resultados, depois pela internet é mais fácil para mostrar para vocês. Então essa aqui é a medição do meu pé, tá? Os tamanhos do meu pé, tanto na medição americana como na europeia. Não levantei a barra suficiente, meu pé não é assim tão torto, é só um pouco, mas deu esse escaneamento esquisito. Aqui tem a pressão, torto pra caramba, né? Pisa direito, você fica com dor nas costas, mas então tem a questão da pressão, mas agora a parte que interessa, né? O que a gente pode vender para esse cara? Então, do seu tamanho, se você gostou dos modelos, do verdinho é 9,5. Mas se você gostou do preto, o número é 11. Você tem que levar o número 11, tá? Tá, gostei do verdinho. Como é que o verdinho vai ficar? Aqui tem todo o fit do meu pé para esse modelo de tênis. Olha que insanidade. Vai ficar apertado num lado, no outro vai ficar justinho, no outro vai ficar neutro. Então eu posso experimentar o tênis virtualmente antes. Bem interessante, né? E olha o que tem de informação aí. Imagina depois, com esse diagnóstico, eu fazendo compras na loja, virtualmente, sem necessidade de visitar o ponto de venda físico, tá? E essa história da personalização, eu mostrei uma personalização super high-tech, mas você pode trabalhar com coisas mais simples como essa daqui. Vou para uma cervejaria, centenas, dezenas de modelos e variações, olha quantas variações só essa marca tem de cerveja. Como é que eu posso fazer para experimentar um pouco de cada uma, né? Olha aí, mais exposição, um monte de coisa, como é que eu faço? Simples, simples, simples. Nessas tampinhas aqui à direita, você pendura 4 das mais diversas, leva para casa, ainda tem um desconto se levar 4 unidades. Isso não é ideia deles só, o Wegmans, aquele supermercado, tem muito mais variedade que eles ainda, preparam também monte seu pack por $20. Então, você leva 4 diferentes, encaixa
nessa embalagenzinha que eles têm, vai para o caixa e tem um desconto. Personalização de maneira muito simples mesmo acontecendo aqui. Mas também tem outros casos em que a gente pode entregar a experiência com mais ou menos tecnologia. Vou mostrar o caso da Crate & Barrel. A Crate & Barrel nasceu em 65 ou 62, com, 80 e pouco, com um casal vendendo em cima dos engradados, em cima dos barris que eles usavam para trazer louças e artigos de casa importados para vender nos Estados Unidos. Hoje em dia virou essa maravilha que vocês estão vendo aqui, uma loja muito bacana, com itens muito bons para casa, sofisticou bastante, não é absurdamente caro, apesar de ser muito legal. Você ganha o projeto se você comprar lá, muitos produtos assinados, como aparece aqui. Aqui você tem um espaço para salas, um pouquinho de quarto aparece em outro canto, mais salas, dá vontade de ficar lá, dá vontade de alugar uma sala dessa e morar dentro da loja. A parte de eletrodomésticos deles sempre tem produtos diferenciados, mais produtos diferenciados, uma questão de sustentabilidade aparecendo lá, salas montadas, maravilhosas. Vamos dar um passeio para vocês verem que impressionante que é uma loja que entrega uma experiência que não tem muita tecnologia necessariamente. De personalização, aqui tem os projetos, eles fazem projetos personalizados. Então vocês viram as decorações com os pratos. Daqui a pouco a gente desce e vai lá ver as salas, vai ver os quartos lá para baixo. 2 pisos gigantescos. E mais espaço lá embaixo ainda. É uma experiência bastante diferente, bastante gostosa, em cima de uma marca que é bastante reconhecida lá. Deixa eu mostrar mais um exemplo para vocês. E aqui é um exemplo que é realmente... é muito simples. É tão simples que dá até raiva de por que eu não tive essa ideia antes. Essa é uma loja de vinhos. Uma loja só eles têm. Uma loja, uma unidade. E eles respondem uma questão que é aquela que quase todo mundo tem com relação à compra de vinhos. Presta ou não presta? Combina ou não combina? Harmoniza ou não harmoniza? Você poderia fazer isso com terminais, com aplicativos, com o Vivino. Eles fizeram uma coisa tão simples, mas tão gostosa. Parece trabalho de escola. Eles fizeram esses totens e colocaram ali o que combina com o quê. O que os críticos sugerem? O que combina com pizza? O que combina com chinês, por exemplo? Então, olha que bacana a organização. E para cada uma dessas frentes que eles colocam, aqui, por exemplo, o que combina com chinês? Eu estou sugerindo para chinês que você compre esses 5 aqui. E não necessariamente esses 5 são os mais caros. Tem uma faixa de preços bastante ampla para você poder escolher. O que combina com peixe escuro, o que combina com peixe claro, carne do peixe, né? E uma série de informações que são fornecidas e preparadas pelo dono da loja, literalmente o dono da loja, que prepara essas fichas sobre os produtos, dos produtos que estão sendo oferecidos lá. Olha que coisa singela e bacana na maneira que a gente apresentar os produtos. E acho que o último exemplo que eu tenho para vocês é de uma loja só, porque todo mundo fala das lojas grandes, né? Vamos falar das lojas pequenas também. Fishzed é um nome super esquisito. Eles se inspiraram numa localidade pequenininha que se chama Fishzed. Tem até uma placa lá, de onde esse lugar é. E essa loja tem essa cara que vocês estão vendo aqui. Também é dos anos 80. A loja aparece inteira aí. E o que eles vendem? Louças. Tem uma coisa muito interessante com relação às louças, é que um pedaço da linha de mercadorias deles é composta por louças que são as sobras das cerâmicas de, por exemplo, um hotel, um navio, uma estrada de ferro, como vocês vão ver. Então você compra pratos, os talheres também, as louças também, que tem o logo, por exemplo, de um hotel antigo. É muito interessante. E a decoração é essa que vocês estão vendo, é um passeio na loja, é muito divertido, dá medo de derrubar tudo, porque você fica lá um tempão, fotografando e filmando, mas olha que bacana, um espaço que só vende louças com esses diferenciais que eu comentei para vocês. Tá? Cerâmicas, cerâmicas e cerâmicas, mais cerâmicas, olha que arrumação bacana. E aqui são as louças com as marcas dos hotéis, dos restaurantes e coisas que estão aí separadas, tá bom? Aqui tem, olha, aqui tem um lodge, ali tem uma estrada de ferro,
Bem interessante. E piadinhas, né? Make American Plates Again, this is great again. Isso aqui é piada interna, é sacanagem. Um relógio. E nesse dia especialmente eles estavam com esse artista que ele desenhava o seu cachorro. Você entregava uma foto para esse artista, tá vendo ali os trabalhos dele no fundo, ele ia perguntando, eu pensei que ele estava entrevistando uma moça, eu cortei a moça na foto, perguntava como é que ele é, o que ele faz, qual o temperamento dele, mas está falando do filho? Não, está falando do cachorro. E aí com isso ele vai desenhando, tendo uma conversa e cobra $400. Bom, terminei o roteiro, né? O roteiro era esse, experiência de compra, omnicanalidade e tecnologias. Só quero falar mais 2 minutos com vocês sobre o tal do programa da NRF que a Infopraz está apoiando. Como tem varejista, tem fornecedor de varejo, dá um pulinho lá em Nova York com a gente, no programa que a gente chama de NRF 2026 com a FGV-SEV, de 10 a 16. Esses são todos os patrocinadores e apoiadores do nosso programa, Infopraz está aí no meio. A ideia é que você vá para a maior feira de varejo do mundo, 40 mil pessoas todo ano vão para lá, 3 mil brasileiros. Os brasileiros varejistas se encontram mais lá do que aqui, com certeza. Se quiser encontrar um varejista brasileiro, vá para Nova York. Nossa programação é muito focada em varejo, focada em aprendizado. Tem uma reunião preparatória aqui, tem uma reunião de abertura lá na Universidade de Colômbia. O que está em vermelho é toda a programação da NRF. Você vai lá ver palestras, são 200 palestras esse ano. E tem uma feira também, que tem mais de 1.000 expositores. Muitos deles, a maioria deles, focados em tecnologia, o que para outra banda da sala seria interessante também. Tá? Visitas técnicas ao varejo farma, ao varejo de supermercados e também ao varejo geral. Basta se inscrever no programa. Aqui tem um pouco das imagens, então, visitas técnicas à feira, visitar lojas como a Amazon Go, aquela loja que funciona sem caixa, que é bem legal. Muitas sessões, como eu falei, são 200 sessões e palestras que vocês podem ver lá. E o que mais temos? Um aplicativo, você tem todas as informações, não precisa anotar nada, o aplicativo tem todas as fichas da loja, todos os agendamentos, todos os compromissos, tudo que vai acontecer, gravações das visitas técnicas à feira para você acompanhar. Tem 240 lojas aí dentro desse nosso aplicativo, mostrando o que elas têm de diferente, com um mapinha para vocês visitarem depois. Turma de 24, turma de 25... Participantes crescendo cada vez mais, a gente fez 160 participantes em 24, mantivemos o mesmo número em 25, e quem vai com a gente é C-Level de varejo de maneira geral. A maioria das pessoas que vão lá conosco são varejistas, tem uns 20% de fornecedores de varejo, o pessoal de TI também costuma ir conosco. O preço é esse, eu vou dizer para vocês, estava conferindo agora aqui, é o menor preço dos nossos concorrentes, do pessoal que faz esses programas, e olha que tem concorrente. Então, a parte da GV custa R$ 2.975, a NRF custa R$ 1.075, e aí a gente deixa para vocês cuidarem do aéreo e cuidarem também do hotel, cada um fica num, porque esses hotéis todos 5 estrelas, 10 estrelas, deixam os pacotes muito caros. Então, cada um pode escolher o hotel que quiser, ficar na casa da tia, se estiver lá, e participar do nosso programa do mesmo jeito, tá bom? Então, a gente tem aqui algumas coisas das turminhas, já mostrei, desculpa, pulei a foto, errei. Visitas a supermercados como o Steel Leonards, a gente tem grupos especiais aqui, o pessoal da IBM, da Kyndryl, que estava conosco. Depois que a gente volta, a gente faz um pós-NRF, que vai ser dia 4 de fevereiro. E nesse pós-NRF, a gente sai rodando ali perto da GV, que é um ótimo lugar. Essa é uma turma que visitou Oscar Freire, uma turma um pouco menor que os 150 que foram, visitou Oscar Freire para ver tendências acontecendo aqui no Brasil. Tem um monte de coisa legal acontecendo aqui também. Tá? Então é isso, gente. A gente se vê lá em janeiro, dia 11, na Columbia University. Vocês podem comprar o programa, a gente se encontra todos lá. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos.